Olá, eu sou a Regiane Leme e na aula de hoje eu vou ensinar para vocês um barrado em ponto reto. Vou utilizar duas tonalidades de uma mesma cor, uma escura e uma mais clara. Essa é a linha Cleia fina, quem quiser pode utilizar outros tipos de linhas mais grossas se preferir. Escolhi duas tonalidades, só que você percebe que as duas elas realçam na cor do tecido que eu escolhi. Então, esse é um desenho para ser feito em barrados de toalha. Então, quando você for escolher a cor mais clara, você não escolhe uma cor que fique muito próxima ao tecido. Tem que ser duas cores que realcem bem, que as duas têm que aparecer bem para o seu desenho ficar mais bonito. Então, começando, aqui eu vou utilizar o Etamine, que eu vou fazer apenas um modelo para vocês acompanharem. Quando vocês forem bordar na toalha, vocês precisam primeiro encontrar o centro da sua toalha. Então, tanto na altura quanto na largura. Então, você pode dobrar, se preferir, pode fazer a contagem dos quadradinhos, tanto na altura quanto na largura, cada uma escolhe a maneira que prefere, ou somente também dobrando, então altura e largura fazendo a dobra. Esse centro que você encontra é por onde nós vamos começar nosso desenho. Começando pela linha com a cor mais clara. Você começa de baixo para cima. Vamos começar fazendo o ponto ilhós diamante, que é um ponto que a gente já fez em outras aulas. Deixa um espaço atrás para fazer o arremate depois. Você vai contar. Contando com esse furo, são 5 furos para cima. Nós vamos fazer, por enquanto, um sinal de mais. Então, você vai contar agora a partir desse ponto que você entrou, você conta 5 para o lado. Volta para o mesmo lugar, agora 5 para cima. E sempre, ó, volta para o centro. E agora 5 para o outro lado. O 5, lembrando que o primeiro sempre contando do centro. E volta sempre para o centro. Então, agora eu vou aproximar, vamos continuar aqui o nosso ponto. O ilhós diamante, ele é feito também, os pontos na diagonal. Então, depois que você fez o sinal de mais, nós vamos começar a fazer os pontos em diagonal. Então, você vai sair um furo em diagonal do último que você fez, volta para o centro, ó, sai em diagonal de novo. Você vai fazer isso 3 vezes. E daí você muda de direção, porque agora nós vamos começar a descer, então desce em diagonal também. Então, ó, todos os pontos ficam em diagonal. E vamos começar a descer em diagonal e também vamos fazer todos os 4 lados, sempre pegando a partir desse furo, você pegando um furo em diagonal. Então, são sempre 3 linhas nesse centro. Então, ó, sempre volta para o centro e sai no outro furo na diagonal, até fazer a volta completa. Então, ó, sempre do centro. Então, aqui fazendo uma volta completa. Quando você terminar essa volta, você vai voltar com a ponta da sua linha, você vai entrar no centro. Do centro, você precisa voltar para baixo. Esse ponto que eu estou saindo agora é o centro da toalha que a gente marcou. Então, a gente encontrou o centro, contou os 5 furinhos para cima, fez o primeiro desenho. E, de novo, voltamos com a linha para o centro da toalha. Nós vamos fazer esse desenho, o mesmo desenho, só que agora para a direita. Então, contando com esse furo como 1, você vai de novo contando 5. Vai fazer 5 agora para o alto. Volta sempre, ó, para o centro. Que agora o centro do nosso desenho é aqui. 5 para o outro lado.
5 para baixo. Então, sempre você faz esse sinal de mais. E agora começamos a fazer os pontos na diagonal. Então, do mesmo jeito, fazendo sempre 3 fios, sempre em diagonal, sempre voltando para o centro. Vai dar uma volta completa. Então, é um ponto, esse aqui é um ponto bem simples de fazer. A gente já fez em outras aulas. Já fizemos mais de um modelo utilizando esse ponto. Ele é um ponto bastante utilizado em trabalhos de ponto reto. Aqui já estou terminando o segundo desenho. Quando a gente termina um dos desenhos, de novo, a gente volta para aquele centro que nós encontramos da toalha. Agora, nós vamos fazer um ilhós diamante para baixo. Então, do mesmo jeito, conta 5, contando o centro como 1. Agora, para 5 para o lado. Agora, o centro do nosso próximo desenho, ó, é aqui. Então, a gente volta, ó, para o centro, agora 5 para baixo. Ainda temos, ó, a linha que a gente deixou para fazer o arremate depois. 5 para o outro lado. Você sempre vai formar primeiro o sinal de mais para você ter a base que facilita o seu ponto. Feito o sinal de mais, você começa a fazer as 3 linhas que intercalam um fio do outro, até formar uma volta completa. Então, aqui quase terminando. Faltando só mais um dos lados. De novo, a gente volta para o centro do desenho, aquele centro que você encontrou quando dobrou a toalha. E agora nós vamos fazer o último ponto ilhós diamante, agora para a esquerda. Então, contando 5 furos. Faz um para baixo. De novo, ó. Agora o seu centro é esse ponto do lado de cá. Então, de novo, 5. Você vai fazer os 4 lados o sinal de mais. Você percebe, ó, que todas as pontas elas se encontram em todos os desenhos. Essas pontas do centro se encontram. Essas em diagonal também, da parte de dentro do desenho, se encontram. Então, também, só fazer uma volta completa para finalizar aqui o nosso último ponto ilhós. Tomando sempre o cuidado de não bordar em cima daquela linha de início. Então, é um ponto bem bonito. Esse aqui deixa um acabamento no seu trabalho também muito bonito. Ele é bem fácil de fazer. Bom, aqui vou terminar para mostrar como fazer o arremate. Chegando o último ponto, volta para o avesso, o resultado que você tem é esse. Para fazer o arremate, você só precisa passar com a linha por baixo
das linhas do seu avesso, ó, de um dos pontos ilhós, e vai fazer uma volta completa. Sem passar para o lado direito, passando só por baixo das linhas. Depois que fez uma volta completa, você corta próximo. Faz a mesma coisa com o seu fio de início. Também uma volta completa. Como o fio do início a gente começou do centro do desenho, você pode escolher qualquer um dos 4 desenhos para fazer o arremate. Também, ó, corta a rente. Então, ó, seu arremate também não aparece. Fica bem parecido com o lado direito. Agora, para a segunda parte do nosso desenho, nós vamos utilizar a cor mais escura. A partir desse desenho do centro, nós vamos fazer uma contagem agora para cima, a partir desse ponto do alto. Contando esse como 1, você vai contar 6 furos para cima. E a partir dele você vai começar o desenho. Então, também de baixo para cima. Deixe espaço para fazer o arremate. Você vai contar agora 4 furos contando com esse que você está. Então, todos os pontos que nós vamos fazer agora, eles têm ou 10 quadradinhos de altura, ou, quem conta furinhos, 4 furinhos. Você precisa sair um furo de distância, ó, a mais embaixo e um a menos em cima. Então, essa repetição que você vai fazer. Então, ó, sempre um a mais embaixo, um a menos em cima. E vai fazer essa repetição 14 vezes. Lembrando que você sempre, ó, circula o tecido. Então, entra em cima, sai embaixo. Ó, já sai um furo a mais embaixo, um a menos em cima. Também, ó, um ponto bem simples de você fazer. Lembrando que a gente começou pelo centro. Se você quiser, você pode dividir a sua linha, pegar um pedaço grande de linha, divide ela ao meio, borda um lado, depois o outro da sua toalha. Você pode escolher a maneira que acha mais fácil. Vamos ver quanto eu já fiz. Fiz 11. Então, agora 12. 13. E quando eu fizer o 14, ao invés de sair um furo abaixo de novo, dessa vez eu vou sair um furo acima. Agora nós vamos começar a subir essa carreira. Então, ao invés de ser um abaixo, dessa vez, ó, é um fio acima e em cima também. Ao invés de ser um abaixo, você faz um acima e vai fazer a mesma coisa em todo o comprimento. Ó. Um a menos embaixo, um a mais em cima. E vai fazer isso também 14 vezes até chegar no alto do desenho. Quando você for fazer o ponto 14 em cima, também você muda a direção. Então, diminui agora um em cima, aumenta um para baixo. E você vai começar a descer de novo, do mesmo jeito que a gente fez aqui, também 14 vezes. Vai fazer isso até o final. Se você dividiu a sua linha ao meio, você vai chegar até próximo à sua bainha e vai esconder essa linha dentro da bainha. Se você não estiver escondendo essa linha da bainha ou seu desenho, você não quer que termine próximo à bainha, o arremate
dependendo do tipo de linha que você escolheu, uma linha grossa que não apareça a trama do tecido entre os fios, você só passa a agulha por baixo do bordado que você já fez. Se sua linha vai ficar aparecendo quando você passar, então a gente tem que fazer aquele arremate que eu já mostrei para vocês nos outros trabalhos, pegando 4 tramas do tecido. Então, pega uma trama mais próxima de onde você está com a linha, uma na mesma carreira, na mesma carreira que a gente pegou a primeira trama. Agora, uma na carreira ao lado, e uma na mesma carreira dessa que você bordou a segunda trama. Então, cada um escolhe o arremate conforme o trabalho que está fazendo. Conforme o tipo de linha, se a linha é fina, se a linha é grossa. E se você estiver bordando, chegando próximo ao barrado da toalha, esconde a linha dentro do barrado. Nossa próxima carreira, agora de novo, vamos utilizar a cor mais clara. Começando também pelo centro. Então, se quiser dividir a linha, borda um lado, depois o outro. A partir desse ponto mais alto, onde iniciamos o desenho aqui, a partir do centro, você vai contar 4 furos para cima, contando esse como 1. Também marca, vai começar de baixo para cima. Então, se quiser, já divide a linha, borda um lado, depois o outro. Se não, o arremate feito do jeito que eu acabei de mostrar. Linha fina, passando por baixo das tramas. Linha grossa, passando por baixo do bordado que você já fez. O tamanho é o mesmo, então também com 4 furos de altura, contando esse como 1. Maneira de bordar é a mesma. Aumenta um embaixo. Diminui um em cima. Vai fazer isso 14 vezes também. Ó, o desenho que ele é bem simples de fazer, ele fica muito bonito. O desenho pode ser utilizado para barrados de pano de prato. Então, um desenho em ponto reto que você pode usar em qualquer tipo de barrado. Você vai fazer os 14 pontos e depois subir e vai acompanhar todo o desenho que você fez com a cor escura, agora você vai acompanhar também com a cor mais clara. Quando você chega no ponto 14, ele faz reta com o último que você fez, que também foi o 14. Então, você só muda a contagem, você diminui um embaixo e aumenta um em cima, se o desenho começar a subir. Então, só essa mudança é a mesma mudança que a gente fez na carreira anterior. E você vai fazer também todo esse desenho em todo o comprimento do seu trabalho. Então, assim que você terminar toda a carreira da cor mais clara, agora é nossa última carreira desse lado. Então, também com a cor escura. Também começando pelo centro. A partir do mesmo furo que você fez esse ponto, parte mais alta do ponto mais claro, a partir dele você vai contar 7 furos para cima. Do mesmo jeito, deixa espaço atrás para fazer o arremate sempre feito da mesma maneira, ou na bainha, ou dependendo da grossura da linha, passando pelas tramas ou passando por baixo do bordado. Você vai voltar para o mesmo lugar. Então, esse fio vai ter o tamanho de 7. E em cima, você sempre vai voltar na mesma altura. Então, aqui toda essa carreira vai ser bordada sempre na mesma altura. O que vai modificar sempre vai ser a parte de baixo. Então, aqui temos um fio com tamanho de 7 furos. Você diminui agora para 6.
Ó, em cima mantém sempre a mesma reta. Para 5, 4, e nós vamos parar em 3. Então, são 3 furos. E eles vão ser repetidos por 6 vezes. Então, esse fio que tem 3 furos, você vai repetir um ao lado do outro. Precisa formar 6 fios do mesmo tamanho. Quando você fizer o 6º fio, você começa a aumentar de novo. Então, de 3 agora vai ser 4, 5, 6, 7. Então, 7 é o fio mais alto. Então, agora de novo diminuindo até chegar no 3. 6, 5, 4, chegou no 3, de novo você vai repetir ele por 6 vezes. Fez as 6 vezes, de novo, começa a aumentar. Então, 4, contando sempre os furos. 5, 6, chegou no 7, você percebe, ó, que encontra a ponta mais alta que você bordou também do outro lado. Então, do mesmo jeito que iniciamos também, ó, a ponta mais alta ela se encontra, para depois você começar a diminuir de novo o desenho. Você também já percebe, ó, que você consegue formar um formato de um coração nesse desenho. Então, ele tem um detalhe que fica bem legal. Então, esse é um lado do trabalho. O arremate também, ó, feito da mesma maneira, pegando 4 tramas. Se estiver próxima à bainha, esconde dentro da costura da bainha. Se for linha fina, pega 4 tramas. Se for linha grossa, apenas passa por baixo do bordado. Agora você apenas vira o seu trabalho. Vai repetir o mesmo passo a passo que a gente fez até agora. Você vai repetir também do outro lado. Então, contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 para iniciar. Então, a partir desse ponto também, conta 6. Depois que você conta 6, você precisa fazer um fio com 4 furos de altura. Vai diminuir as 14 vezes, sobe 14, desce 14, depois faz a carreira de cor mais clara, terminando com essa carreira da cor escura. E daqui a pouco eu volto apenas para mostrar como você faz o segundo desenho de ponto ilhós. Assim que você terminar de bordar o outro lado, o resultado que você tem vai ser esse. Então, você consegue já visualizar os 2 corações, um de cada lado. Se você não quiser os pontos do centro que eles fiquem unidos, primeiro você encontra o centro da sua toalha, do mesmo jeito, borda os 4 pontos ilhós. Só que ao invés de você contar 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos de distância para começar a fazer a primeira carreira escura, você vai começar por essa outra carreira escura, a carreira que faz o canto. Essa carreira você faz bem próxima à bainha. O importante é que essa carreira que tem 7 furos, a carreira mais alta do desenho, ela tem que fazer reta com essa ponta também do centro, ó, do ponto ilhós. Então, você faz a mesma reta, chega bem próximo à bainha, faz os 7 pontos, diminui para 6 até chegar no 3, repete 6 vezes, faz toda essa carreira. Depois você faz a carreira da cor mais clara unida com essa ponta mais alta, faz também todo o desenho, fechando o coração. Por último, você pula aqui os 4 furos de distância e termina fazendo a cor mais escura. Então, você faz todo o desenho, mas de trás para frente. Depois você faz a mesma coisa, deixa o mesmo tanto de distância que você deixou
desse lado encostado com o seu barrado, você deixa também desse outro lado. Também faz a ponta mais alta, tem que ficar reta, o desenho, o primeiro desenho que você fez, que é centralizado. E também faz depois a cor mais clara unida, com a ponta mais alta unida ao primeiro ponto. Depois a distância, fazendo esse ponto, você vai ter uma distância, dependendo da largura do seu barrado da toalha, você vai ter uma distância daí entre um ponto e outro, e você vai ter um realce maior do desenho dos corações. Então, você que vai escolher. Depois que você fez todo o seu desenho desse lado e do outro, formando os dois corações, você precisa fazer o ponto ilhós em todos os triângulos que se formarem. Então, cada vez que você subir e descer aqui, você vai formar e vai fechar um triângulo. Você precisa fazer esse ponto ilhós que nós fizemos no centro, e em cada um desses triângulos que se formarem. Todos esses desenhos vão começar do mesmo jeito que você começou esse primeiro. Então, você só precisa encontrar a reta que faça a união. Deixa eu aumentar aqui para facilitar a visualização. Você só precisa fazer uma reta com essa ponta mais baixa, vai fazer uma reta até que ela fique unida a essa ponta mais alta. Então, a ponta mais alta da carreira escura, você desce e ela tem que fazer reta com essa ponta. E a partir desse ponto, que é o centro do desenho, você vai começar a fazer os outros 4 pontos ilhós diamante. Então, também a partir desse ponto, conta 5. Vai fazer o primeiro sinal de mais para cima. Então, terminado daí esse ponto, depois que também você fez as outras 3 linhas, volta para o centro que você encontrou, vai fazer o outro ponto ilhós depois para a sua direita, um para baixo, um para a esquerda, do mesmo jeito que o passo a passo que a gente fez no início. Então, seu barrado vai ficar dessa maneira, você vai ter os 4 pontos ilhós diamante em todos os centros do desenho, uma carreira escura, uma clara. Essas cores você pode alterar, agora que você já tem a visualização do desenho, você pode alterar para outras cores, pode usar 2 cores diferentes que você acha que combinem. Então, esse foi o nosso desenho de hoje. Foi um barrado em ponto reto para barrados de toalha ou panos de prato. Espero que tenham gostado e até nossas próximas aulas.